Raposa, onde está Rodrigo Rocha, que eu quero saber, Rodrigo do céu, que história é essa? Cruzeiro pode não jogar no Mineirão no ano que vem? Muito bem, pessoal, estou chegando com as últimas informações atualizadas do Cruzeiro aqui para vocês nessa terça-feira. Bora conferir mais um compilado de cortes com o Globo Esportes, Donos da Bola e Alterosa Esporte falando sobre a venda de um jogador do Cruzeiro para o Santos. E também tem atualizações sobre o contrato do Cruzeiro com a Minas Arena para 2026, que pode dar zebra, né, gente? Mas antes da gente conferir esse vídeo, já deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para você ficar por dentro de todas as notícias do nosso cabuloso. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Vamos falar do nosso quintal, porque o Cruzeiro volta a jogar depois de amanhã, quinta-feira, jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, 4 horas da tarde, com transmissão no Premier. Vamos pra Toca da Raposa, onde está Rodrigo Rocha, que eu quero saber, Rodrigo do céu, que história é essa? Cruzeiro pode não jogar no Mineirão no ano que vem? Clube e Gigante não se acertaram ainda? Boa tarde, me explica aí. Oi, amigo, boa tarde para você, para quem está acompanhando o Globo Esporte. Tem essa possibilidade, mas calma, as coisas estão caminhando. Cruzeiro e a Minas Arena, que é a concessionária que administra o Mineirão, tem contrato válido até o final desse ano para o time mandar jogos no estádio. Para o ano que vem, por enquanto, ainda não tem um acordo, mas é de interesse do Cruzeiro firmar um novo acordo com a Minas Arena para continuar mandando jogos do Mineirão. Estão em fases de negociação, um pede daqui, o outro entrega dali, e a ideia é que se acertem para o próximo ano. A Minas Arena tem 36 datas que são destinadas ao governo do estado, e o Cruzeiro considera a possibilidade de pedir essa data ao governo do estado para garantir que, mesmo sem acordo direto com a concessionária, continue jogando no estádio, Maurício. Perfeito, Rodrigo. Deixa eu te aproveitar, porque movimentações, bastidores, negociações de fim de ano, vai pingar uma grana boa pro Cruzeiro no cofre do Pedrinho. Não é o 13º, não. Eu, Rodrigo, estamos de olho no 13º da firma, mas é contratação de jogadores conhecidos pro Cruzeiro, né, Rodrigo? É, negociação com o estádio e com jogadores também, né? Da vez agora o Zé Ivaldo, zagueiro que está emprestado ao Santos, ele atingiu uma meta estipulada no contrato de 60% dos jogos pelo Santos. Participou de 60% dos jogos do time na temporada. Por isso, o Santos vai ativar essa cláusula e contratar de forma definitiva o Zé Ivaldo. Vai pingar um pouquinho mais do que 5 milhões de reais nos cofres do Cruzeiro. Esse pagamento vai começar a ser feito parcelado em janeiro. A gente lembra que no mês passado, em outubro, o Marlon, que está emprestado ao Grêmio, também atingiu uma meta estipulada. Foram 25 jogos como titular pelo Grêmio. E o tricolor gaúcho vai pagar aí um pouquinho a mais, 23 milhões de reais ao Cruzeiro. Então o time já começa com quase 30 milhões no bolso para o ano que vem, Maurício. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Ótima terça-feira. O zagueiro Zé Ivaldo, ele mesmo, o zagueiro Zé Ivaldo, bateu a meta de jogos e vai ficar em definitivo no Santos. Amém, igreja? Amém. 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 Valu, Zé Ivaldo não volta mais para o Cruzeiro. E aí, muito triste? Pra quem? Não sei. Só levantei a bola. Não, Igual aquela música, né? Escuta aí o barulho do só foguete. pergunto aqui, pô. Não, acho que ele tá fazendo uma boa temporada nessa parte agora. Calma, espera. Se der um momento, o Elton não vai. Você quer molar. Eu só te olhei, não falei nada. Eu só te olhei e já me... Mas o olhar diz muito, já Thiago. se entregou. O olhar diz muito. Então, assim, ele agora tá vivendo um momento, foi titular, inclusive, no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que o Zé Ivaldo, ele teve um papel muito importante na campanha do Cruzeiro de 2022, quando ele formou aquele trio de zaga lá com o Eduardo Brock e também com o Lucas Oliveira, e ali eles fizeram um time que acabou se capacitando para fazer aquela campanha que foi importante para o Cruzeiro em 22. Depois, até em 24, tem um período que o Cruzeiro vai bem com o Seabra no Campeonato Brasileiro, e ele forma a zaga ali com o João Marcelo, e ele também é importante, enfim, termina o ano em baixa com o Fernando Diniz. Acho que assim, foi uma passagem boa do Zé Ivaldo. Olhando hoje para o quadro de zagueiros que o Cruzeiro tem à disposição, os titulares, Fabrício Bruno, o Vidalba, o Jonathan Jesus, que ainda é jovem, o próprio João Marcelo, de fato não teria por que se pensar em repatriar o Zé Ivaldo. Eu respeito o jogador, mas acho ele um jogador com qualidade abaixo desses 4 zagueiros que eu citei no Cruzeiro. Então, vai seguir a carreira dele no Santos, né? Acho que um detalhe importante nessa história, Elton e amigos, quando o clube consegue fazer esse tipo de empréstimo para ativar
obrigatoriedades de compra em cima de jogos concluídos. É bem interessante, né? Porque não tem o que questionar, né? Claro que cada caso deve ser estudado de uma forma quando o jogador vai ser emprestado, mas especificamente nesse caso do Zé Ivaldo e também do Marlon, lateral esquerdo, que foi emprestado ao Grêmio e ativou essa cláusula, é uma situação bem importante para o Cruzeiro estudar em outros jogadores que ele vier a emprestar no futuro. Thiago, você tem uma visão diferente da do Valu? Não. Concorda plenamente com ele? Eu concordo. Ele não caberia num próximo ano aqui no Cruzeiro? Você acha que o tempo dele aqui passou, não é o perfil do Leonardo Jardim? Já tinha até passado há um tempo, né, Eltinho? Ele foi, como o Valu disse, importante em 2022, e eu acho que a volta dele ao Cruzeiro se faz até um pouco desnecessária. Eu particularmente, não gostei da última passagem dele pela Toca da Raposa. Para mim, não era um nome que seria útil para esse Cruzeiro de hoje. Ele não foi útil na temporada passada e, para mim, ele também não seria agora com o técnico Leonardo Jardim. Ele não foi útil com o Fernando Diniz, que era um técnico que estava encontrando muitas dificuldades no Cruzeiro. Ele tem um periodinho com o Seabra, que o Seabra vai bem. Ele depois do Mineiro e a primeiro turno do Brasileiro. Isso, e depois ele disso, ainda cara, joga o cai Mineiro, muito. até que ele faz o gol no Clássico na Arena MRV, né, de Sim, cabeça. ali era o Cruzeiro... Sim, foi ano passado. O Cruzeiro pavoroso do Larcamon ainda, né? Então, ano passado ele joga até o fim do ano. Sim. Retrasado. É passado. E aí ele é emprestado no início desse ano para o Santos. Isso. E aí, depois que ele é emprestado, sinceramente, algum torcedor do Cruzeiro sentiu falta do Zé Ivaldo de verdade, mesmo no momento em que o Cruzeiro teve dificuldades, porque o João Marcelo estava lesionado. E aí o Cruzeiro tinha 4 zagueiros apenas no elenco. O Gamarra, que não entra em campo desde o dia 28 de maio. O Cruzeiro tinha o Fabrício Bruno, o Lucas Vidalba e o Jonathan Jesus. Nisso, o João Marcelo lesionado. Mesmo nesse momento, algum torcedor sentiu falta, de fato, do Zé Ivaldo? Não. Não tem como. Então, assim, ele não faria diferença alguma no elenco do Leonardo Jardim na próxima temporada e o Cruzeiro tem que agradecer. Foi excelente essa saída e essa venda em definitivo. Ô Thiago, e uma outra questão. No momento, a gente pode usar a frase do Bruno Henrique, quando a gente vai falar de elenco do Cruzeiro, teve uma mudança de patamar. Hoje, quando o Cruzeiro for ao mercado, que possivelmente vai ao mercado para buscar um zagueiro, poderemos ver o Cruzeiro buscar um zagueiro semelhante, é tão complicado, porque é um jogador de seleção brasileira, mas que se aproxima da prateleira do Fabrício Bruno? Ô Eltinho, pode anotar, o Cruzeiro quer um zagueiro mais, mesmo que seja um zagueiro para ser reserva do Lucas Vidalba, ou que dispute posição com ele. Não explicam ou não falam quem é, de fato, o nome que o Cruzeiro está procurando, ou quais são os nomes que o Cruzeiro procura. Nem o perfil? Mas o perfil é de se é experiente ou se jovem? Um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. E aí é para que seja reserva ou para que dispute posição com o Vidalba. Porque a tendência do Cruzeiro para 2026 é melhorar. Sim. É melhorar. É fazer com que esse elenco seja ainda mais competitivo. E o Cruzeiro será mais competitivo em 2026. Isso é uma obviedade. É um projeto do Pedro Lourenço, fazer desse Cruzeiro um time mais competitivo na próxima temporada. Só que essa situação o Cruzeiro quer um jogador que atue pelo lado esquerdo da defesa. Eu não sei se vai ser experiente, se vai ser jovem, se é um cara com potencial de revenda, se é um cara que tem, por exemplo, uma idade que, digamos assim, mediana, tipo a idade do Fabrício Bruno, que tem 27 para 28 anos, ou 28 anos já, não sei exatamente ao certo, mas não sei em qual perfil ele se encaixa de idade, por exemplo. Mas a ideia é de um zagueiro que atue pela esquerda. Ô HG, deixa eu chamar o Everton aqui mais uma vez. Ô Everton, eu queria te ouvir sobre esse debate que a gente teve aqui agora. O Zé Ivaldo é um cara que fica no Santos, o Cruzeiro fez um movimento para não tê-lo na próxima temporada da melhor maneira possível, envolvendo tanto o clube quanto o próprio atleta, e também pensando nesses reforços. Como que você vê o que o Cruzeiro precisa no sistema defensivo, principalmente quando a gente fala de zaga, para ainda aumentar o patamar dessa equipe que é muito boa? Então, Eltinho, bom, em primeiro lugar, eu tenho profundo respeito por quem respeita a instituição, né? O Zé Ivaldo, enquanto atleta do Cruzeiro, respeitou a instituição. Se era um exímio zagueiro, ou se era um zagueiro mediano, um zagueiro ruim, é outra história. Mas ele sempre respeitou a instituição Cruzeiro. Mas a gente precisa destacar 2 situações. A primeira delas, agradecer ao Alexandre Matos, né? Porque ele foi peça importante
né, nessa ida definitiva do Zé Ivaldo para o Santos. No Cruzeiro ele não teria a menor possibilidade de ser segundo reserva. Porque a régua subiu muito no Cruzeiro. A régua subiu muito no Cruzeiro. Então, assim, só para se ter uma ideia, quando a dupla de zaga titular do Cruzeiro sai, você olha para o que o Cruzeiro tem, que são zagueiros superiores ao Zé Ivaldo, e aí você ainda fica com uma certa dúvida. E aí veja só o encaixe dessa dupla de zagueiros, que é uma dupla titular que o Cruzeiro tem, né, de Vidalba e Fabrício Bruno, e olha para o banco, você vê Jonathan Jesus, João Pedro e tal, são bons zagueiros, é um jovem, eles são bons zagueiros, mas não estão no mesmo nível. Então eu acredito que nessa virada de ano o Cruzeiro deve buscar pelo menos um grande zagueiro. Não sei se vai... Eu acredito que um zagueiro que joga dos dois lados, que é mais difícil de encontrar, mas o Cruzeiro deve buscar no mínimo um zagueiro, porque quando sai um dos dois ali é um problema muito grande. Eu acredito que o Cruzeiro deve buscar um zagueiro para atuar pela esquerda na do Vidalba, quando o Vidalba sair, um zagueiro que possa fazer tanto o papel do Vidalba quanto até, de repente, jogar ali numa necessidade de jogar de lateral. Enfim, eu acho que vai ser um zagueiro para substituir o Vidalba, não como titular, mas que possa brigar com o Vidalba, porque arrumar um zagueiro do mesmo nível do Fabrício Bruno hoje é muito difícil, muito difícil. Com a velocidade, com a capacidade de bola aérea que tem, defensiva e ofensiva, com a liderança que tem, acho muito pouco provável e difícil que o Cruzeiro busque, principalmente nas mesmas condições que trouxe o Fabrício Bruno, né? Mas que vai buscar um zagueiro, seguramente. O Cruzeiro não está satisfeito principalmente com o que tem no banco, e vai abrir uma disputa com o Vidalba pelo lado esquerdo da defesa, seguramente. Esse Cruzeiro para 2026 promete. Daqui a pouquinho eu te coloco aqui na roda aqui mais uma vez, viu? Aniversariante do dia, Everton Guimarães. Segura aí um pouquinho. Tem jogadores que estão bem no Cruzeiro, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar retornos aos treinamentos. E tem os cofres do Cruzeiro que também estão bem, Diogo Medeiros. Graças a Deus, né? Vamos lá. Olha aqui a reportagem. É dinheiro! O Cruzeiro já está embolsando o dele com a saída definitiva de 2 jogadores que estavam emprestados. E é uma bolada. Chega a quase 30 milhões de reais. Marlon atingiu a meta de 25 jogos com a camisa do Grêmio e vai ser comprado por 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais. O lateral chegou ao Cruzeiro em 2023, onde fez 100 jogos oficiais, marcou 4 gols e contribuiu com 7 assistências. Marlon teve sua relação desgastada com a torcida celeste, além de ter perdido espaço no time com a alta competitividade entre os jogadores da mesma posição. Se eu quiser mais amplitude no jogo, quiser mais velocidade no corredor, eu vou ter o Kaique. Se eu pretender uma postura mais defensiva, maior capacidade de duelo nas bolas paradas, maior qualidade a fechar o segundo posto sobre o cruzamento, esse tipo de jogo direto, tenho o Villalba e atenção que eu tenho o Marlon não começou bem a época, mas nós acreditamos nele. Já Zé Ivaldo cumpriu 60% das partidas pelo Santos desde que foi emprestado, em janeiro deste ano. E será comprado por $1 bilhão, cerca de 5,4 milhões de reais. Pelo Cruzeiro, o zagueiro atuou em 83 jogos e marcou 5 gols. A gente sabe que um clube ele sobrevive principalmente do torcedor, nos estádios, camiseta, mas as vendas dos atletas ela é fundamental para a gente para a gente conseguir continuar reinvestindo e continuar fazendo grandes contratações. Eu, sobre o Marlon e sobre o Zé Ivaldo, eu acho interessante isso que o Cruzeiro está fazendo, porque antes tinha uma situação de você simplesmente emprestar o jogador, ele tinha o vínculo dele lá de empréstimo, acabava, ele voltava para o clube. E muitas vezes não é interesse do clube mais continuar com aquele atleta. Então, quando você faz ali o empréstimo com metas e tal, inclusive de se atingir determinado número de jogos ou algumas cláusulas, tem que ser feita a compra de um valor que é interessante para o Cruzeiro, eu acho que isso é muito legal. O Marlon, ele realmente, ele teve até em alguns momentos uma boa passagem, mas depois foi muito contestado, né? Tinha algumas outras situações ali extra-campo, que o torcedor ficava chateado ali com muita coisa que acontecia, e hoje está lá no Grêmio. Já o Zé Ivaldo, acho que o torcedor do Cruzeirense não tem mágoa do Zé Ivaldo, não. Ele sempre foi um cara que se dedicou muito e ele vive seus altos e baixos no Santos também, tá? A zaga do Cruzeiro hoje está muito bem composta. Neymar que gosta dele, né?
É, mais ou menos, né? Inclusive, no último jogo do Santos, no penúltimo jogo, o Neymar foi lá do ataque buscar a bola ali na defesa, o Zé Ivaldo deu uma bica pra frente, aí você quebra, né, o Zé Ivaldo? Pelo amor de Deus. Mas é interessante isso, porque você desfaz ali de um atleta, né, que de repente não está no interesse do clube e ainda volta um valor financeiro que, como a gente viu ali, não é baixo, é um bom valor. Cerca de 30 milhões de reais, sim, considerável, né? Bom valor. É muito dinheiro e você pode ficar com muito cabelo gastando pouco dinheiro. Onde? Na Rejuvenesce, é claro que é referência em transplante capilar. A tela. Imagine você. Agora. Porque, Deus. E uma temporada de muitos anos para ganhar um campeonato brasileiro, meu amigo. Tranquilo? Você quer vir falar comigo aí? E pior de tudo, aí depois você deve vir querer falar com o Cruzeirense de título sul-americano. Pelo amor de Deus, vocês estão chegando agora, irmão. Antes da CBF unificar os títulos, você só foi ganhar o brasileiro em 2003. Dá um o título no passado, até o Guarani, que está na terceira divisão, tem. A questão não é ser grande, é continuar sendo grande. É, de ligar na CBF, você entende bem, né? O campeão brasileiro de 37 com o time do Popeye. Ih, já chegou em 37. Então chega, parou. Daqui a pouco vai chegar lá no que daqui a pouco eu vou dar um recado para você, que está lá em 37, também está paradão, é o do Alfa XL. Mas antes a gente vai conferir a mudança na base celeste. Entra Myron César, que era do América, Ronaldo Luiz. Ele está feliz na Toca da Raposa 2. Um prazer estar aqui, um prazer vestir essa camisa gigante do cenário nacional e até mesmo mundial. Gostei do que vi, gostei da estrutura, fui bem recebido pelos funcionários, por todos, pela diretoria, pelo Adilson, pelo Fred, pelo Caio, pela comissão, pelos jogadores. E aí estou muito motivado, muito feliz em trabalhar no Cruzeiro e espero que seja anos e uma temporada de muito sucesso. Aí, Jogão, curtiu? Todo sucesso aí ao primo do Ronaldo Luiz? O Ronaldo Luiz do passado. O Ronaldo Luiz do passado, quando era jogador, ele tinha aquele cabelão ali também. Mas bem-vindo aí o Myron César, né? O Cruzeiro desfalcando a América aí nessa reta final de temporada, porque primeiro a gente trouxe o Fred Cascardo, né? E o Myron César vem com o aval também do Fred Cascardo. Agora, uma situação legal. Fala, Ronaldo Luiz. Não, a verdade é assim, sem rivalidade, eu vou torcer muito para o Myron, porque é um cara simples, um profissional dedicado, fez um ótimo trabalho no América, com certeza. E para variar, né, Léo? O Cruzeiro sempre buscando alguém de valor no América, né? Isso é muito normal, muito natural. Aliás, o meu nome também foi ventilado lá, hein? Deixa o Miguelito ficar no que maravilha. Mas seja bem-vindo, tá? O Myron César vem, e quando ele chega com indicação do Fred Cascardo, também houve ali um apoio e um entendimento de toda a cúpula ali, né, do Cruzeiro, que ele era um nome legal, deixou o América nas quartas de final da Copa do Brasil, se eu não me engano, né, sub-20. E eu espero que esse trabalho dê valor. O Adilson tá ali no comando, chega agora o Fred Cascardo, e o Cruzeiro tem muitos bons garotos para revelar. A gente cobra muito, né, que a categoria de base tem oportunidade. Pro ano que vem, que já estão no profissional, a gente tem o Cauã Prates, temos o zagueiro Bruno Alves, tem o Japa, que não é tão da nossa base, veio do Ferroviário, mas construiu a sua carreira aqui também. Sinto falta de, às vezes, um goleiro ali da base. Então, Mário, todo sucesso para você aí com a camisa do Cruzeiro. Para você, meu filho, pegar a base do Cruzeiro e fazer assim, ó, mandar lá para cima, Leozinho. E a gente vai conferir agora que tem retornos aos treinamentos de jogadores do Cruzeiro. São jogadores importantes, quem vai dizer é o Diogo Medeiros. Joga. Ô, Leopoldo, são jogadores importantíssimos, né? Cada um ali na sua função, o Mateuzinho pelo meio e o Fagner jogando ali para lateral direito. Eu sinceramente, eu não sei como é que vai ser a aparição deles, de repente, no que é mais importante, que é a Copa do Brasil, porque são jogadores que vêm de lesão, estão um tempo sem jogar, né? Meio fora de ritmo, e decisão não pode vacilar. Mas, sem sombra de dúvida, são importantíssimos, né, no elenco do Cruzeiro. O Matheus Henrique, todo mundo sabe, com essa temporada era titular absoluto, né, e acabou perdendo essa condição na lesão. E aí, hoje, a dupla de volantes do Cruzeiro é incontestável, Romero e Lucas Silva. O Fagner, para mim, fica só aí a dúvida, viu, Léo? Se no final do ano, pro ano que vem... Não deve ficar, não fica. Se ele vai permanecer ou voltar pro Corinthians. O Cruzeiro agora que também tem o Cauã Moraes, né, que veio do Atlético Paranaense. Mas, sem sombra de dúvida, são dois grandes reforços aí para ajudar o Cruzeiro no final dessa temporada. Maravilha, Diogo Medeiros. Agora o meu recado é para você. Atenção, Atacadão Multimarcas. É isso aí, pessoal. O treino do Cruzeiro nesta segunda-feira, dia 27, contou com boas notícias seguindo o cronograma de Departamento de Saúde e Performance do clube.
O lateral Fagner e o volante Matheus Henrique participaram das atividades de forma integral pela primeira vez após se recuperar de lesões. Nos últimos dias, os dois fizeram trabalhos parciais e finalizaram a etapa de transição. Ambos se recuperam de fraturas sofridas na ação pela equipe celeste. Emprestado pelo Cruzeiro ao Santos até o final da temporada, Zé Ivaldo não retornará a Belo Horizonte em 2026. O atleta será comprado pelo clube paulista. O zagueiro cumpriu metas previstas no contrato de empréstimo que obriga o Santos a exercer a contratação em definitivo. A informação foi divulgada pela Central da Toca. Portanto, desconsiderando os jogos que ele ficou fora de combate por conta de suspensões, Zé Ivaldo atingiu a quantia necessária para completar a meta. O Peixe terá que pagar $1 milhão, cerca de 5 milhões de reais na cotação atual para assinar em definitivo com o jogador. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para que eu possa sempre estar trazendo mais cortes do nosso cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!